Olá, turma, sétimo ano, segunda parte, página 351, Geografia, tá bom? Finalizando o que tínhamos começado, indígenas no Brasil. Então aqui eu grifei algumas partes importantes. Como eu disse, o meu celular não tem muito espaço, então vou tentar resumir o máximo possível para vocês, tá bom, turminha? Tentando melhorar aí um pouquinho. Conforme estudamos anteriormente, de acordo com a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, qual é a função da FUNAI? Ela trabalha com os índios, né? Ela organiza os índios, né? Ela distribui alguns valores para as tribos indígenas, né? Ela tem a função de administrar as tribos indígenas ainda aqui no Brasil. Aí temos aqui, ó, estima-se que no ano de 1500 havia entre 1 e 10 milhões de indígenas habitando o território brasileiro, né? Claro que isso diminuiu proporcionalmente. Hoje nós temos 880 mil habitantes indígenas, como está aqui embaixo aqui, ó, né? E diminuiu por quê? Porque é óbvio que alguns índios não se deixaram, né, se tornarem escravos. Eles preferiam morrer do que se tornarem escravos, né? Alguns obviamente fugiram, né, do domínio do homem branco, do próprio português, né? Então assim, por isso que houve um decrescente aí dessa população indígena, né? Como eu disse, muitos lutaram com o homem branco para não se tornarem escravos, então foram praticamente dizimados. Muitas tribos indígenas desapareceram completamente do nosso território, devido à ação do homem branco, propriamente dizendo dos portugueses, né, tentando escravizar os índios, tá certo? E aqui embaixo nós temos, eles estavam divididos em 1000 povos e apresentavam diferentes línguas, crenças, hábitos alimentares, além da organização social e física das aldeias. Então, assim, para vocês verem, tem 1000 povos diferentes, né? Então são 1000 culturas diferentes, né? 1000 alimentos diferentes, né? Eles representam 1000 línguas diferentes, em alguns casos. Então, assim, para vocês verem que a atividade indígena era muito grande aqui no Brasil, né? Antes da chegada do homem branco. Então nós temos, ao longo dos anos, muitos indígenas, abandonando parte de seus costumes, crenças e tradições, foram viver nas cidades em busca de trabalho. Então lembramos que o espaço territorial do índio também foi tomado, evidentemente. Além da escravidão, houve também, né, a saída, né, a entrada do homem branco em seu território e tomando o seu território, né, onde eles nasceram, né, onde cresceram, viveram, tá certo? Aqui nós temos, a população indígena ainda vive em aldeias distribuídas pelo território brasileiro. Então ainda nós temos concentrações de povos indígenas no Brasil, né, principalmente na Amazônia, tá certo? E aí nós temos aqui, no ano de 2010, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a população indígena era de aproximadamente 818 mil habitantes, que apresentava apenas 0,42% da população brasileira. Então, para vocês verem, né, analisarem que aqui nós temos de 1 a 10 milhões de indígenas habitando o território, e aqui nós temos agora 818 mil. Né? Houve uma decrescente aí gritante, literalmente gritante, né, desses povos indígenas, tá certo? E aqui nós temos, a atividade mineradora teve início no século XVIII, com a descoberta de importantes jazidas de ouro e diamantes no interior do território. Então, onde habitavam os índios, né, a entrada do homem branco no século XVIII no seu território e a descoberta do ouro fez também com que o índio saísse do seu território, fosse expulso do seu território, né, indo trabalhar, como eu tinha dito aqui antes, nas cidades, né, saindo para trabalhar aqui, ó, em busca de trabalho nas cidades, ou seja, eles foram expulsos e mortos em seus territórios devido à ação da exploração de jazidas de ouro e diamantes, né, nessa região aqui, tá bom? E aí nós temos aqui, o território brasileiro ocupa a ocupação no século XIX. E aí nós temos, foi o século XIX que o Brasil se tornou independente de Portugal. A produção agrícola do café passou a ser o principal produto brasileiro.
Então, onde eles procuravam cultivar? Nos territórios, né, onde a terra era mais fértil, né? Então, assim, principalmente em Salvador ali, né? Onde se começou tudo, né? Na Bahia, né? No Nordeste, onde a terra é muito fértil, é Massapé, e a terra é muito fértil, principalmente, né? Na lavoura de café, tá certo? Então, assim, nós temos dois pontos divergentes entre séculos XVIII e século XIX, onde aqui nós temos a descoberta de diamantes e aqui nós temos a exploração da terra, né, da agricultura, tá certo? Então são momentos bem distintos, século XVIII e século XIX, onde aqui é a exploração dos nossos recursos minerais e aqui nós temos a exploração da terra, tá certo, turminha? Encerrando aí nesse momento a página 351, tá bom?